Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pátio Cast. Estamos aqui com uma convidada super especial. E um adendo, hein, Rafa? Meu primeiro episódio do Pátio Cast. É verdade. Eu nunca participei. Você foi nossa convidada já Sim. uma vez. Sempre esteve atrás das câmeras ali produzindo. E hoje aqui como host. Como host desse programa, que eu sempre estou atrás das câmeras. É verdade. Bom, e hoje também é uma convidada especial, né, Letícia? Nós temos aqui uma advogada especialista em direito médico e da saúde. E é a nossa primeira advogada que a gente entrevista aqui no programa, né? Cheia de primeiras vezes hoje. A primeira advogada, minha primeira vez como host. E é com todo prazer que eu apresento a vocês doutora Sara Mamedes. Oi, boa tarde, gente. Boa tarde, Lê. Boa tarde, Rafa. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Estreando aí, a primeira advogada no programa. Né, como a Letícia disse, cheio de primeiras vezes hoje. Muito bom estar aqui com vocês. A gente que agradece. Então vamos começar com um papo, né? Vamos direto ao ponto, porque todo advogado gosta, né? Então vamos lá. Sara, conta um pouco pra gente, porque a gente tá sabendo de várias informações aqui sobre as suas raízes de Araputanga, sobre como foi crescer em uma família rodeada de advogados. Parece que tá no sangue mesmo. Conta pra gente tudo sobre isso. Eu realmente venho de uma família de advogados, né? A minha cidade natal é Araputanga, aqui no interior do estado, de Mato Grosso. Nasci e cresci lá. E aí, só em 2014 que eu vim pra Cuiabá para poder estudar, né? Me formei aqui na Unic. E foi muito bom essa infância e vir de uma família de advogados, né? Meu pai, o Ricardo Mamedes, ele já faleceu há 7 anos e ele inaugurou, né, esse caminho, esse longo caminho da advocacia em Araputanga há mais de 30 anos. Ele foi um dos advogados pioneiros, né, da cidade. E eu falo isso com muito orgulho. Ele tem uma história muito bacana. E, posteriormente, a minha mãe também, que foi a Luciana, né? A Luciana Mamedes, que foi também funcionária pública por muitos anos, né? Concursada. E inspirada aí pela trajetória do meu pai, depois de mais velha, depois de mãe, com 2 filhas, numa vida bem atarefada, de mulher, né, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, conseguiu se formar também em direito, né, e hoje é uma advogada de sucesso, trilha esse caminho também, por muito tempo foi ao lado do meu pai, até quando ele faleceu, e eles trilharam esse caminho brilhante. Eu digo que foi brilhante, que é brilhante, e eu estive sempre ali, desde criança, assistindo, estive nesse ambiente do direito, sempre, para mim era muito comum chegar da escola e aí a gente sentar para almoçar, ou à tarde para jantar, e os meus pais estarem ali falando da lida, né, da advocacia. Falando sobre processos, sobre recursos, sobre as estratégias. Então, para mim, é muito familiar tudo que envolve o direito, porque eu cresci nesse ambiente, né? Então, para mim, é algo que tá em mim mesmo, é algo que era para ser. Não é nada forçado, não é unicamente por influência da família, mas claro que a influência também ajudou, né? Mas é algo que eu acho que é genético, tá no sangue mesmo. E quando que foi esse despertar, assim, é isso que eu quero também pra minha vida. Eu vou seguir a trajetória do meu pai e da minha mãe e fazer o curso de direito. Quando foi essa virada, assim, pra você? Que foi, assim, realmente o ponto de partida pra minha profissão vai ser advogada. Então, eu não me lembro exatamente quando, mas eu me lembro que eu sempre fui muito de humanas, né? Eu sou de humanas. Então, sempre gostei muito de escrever. Sempre fui muito boa em língua portuguesa, na escola, em história. Sempre me destaquei nessas matérias. E sempre fui estudiosa. E ao longo da minha jornada, um pouco antes de ingressar na faculdade, eu pensava muito, talvez, em fazer... eu já pensei em fazer jornalismo, né? Por ter essa tendência. Gostava muito de história.
Mas ao longo de psicologia também, gostava de psicologia, mas ao longo do tempo, né, conforme eu fui amadurecendo, e embora eu tenha começado a faculdade bem jovem, eu ingressei na faculdade com 17 anos, recém-feitos. E aí eu comecei a pensar e eu vi que, na verdade, eu me encaixava muito no direito, né, por todas essas características que eu disse, que eu sempre tive, e sempre tive, desde criança também, essa coisa de justiceira. Assim, sempre fui muito justiceira. Eu que o diga. A Letícia me conhece. A gente se conheceu na faculdade. A gente estudou juntas na faculdade, né? Pra quem não sabe, a Letícia fez direito. É verdade. Né? Não concluiu, mas ficou ali quase no quase. E assim, eu sempre tive essa característica muito forte, desde a escola. Acontecia alguma coisa que eu não concordava, ou que eu achava que estava injusto, eu tinha essa característica de ir lá sozinha na coordenação e conversar com a diretora, por exemplo, e apresentar os meus argumentos, né? Outra coisa também que as pessoas meus pais sempre falavam, meu Deus, essa menina vai, quando virar advogada, vai ser presa na sala do juiz, porque eu sempre fui muito argumentativa, combativa, eu sempre fui, assim, uma pessoa, digamos, persuasiva. Né? Se eu acredito em algo, eu vou até o final com aquilo. Então, isso são características que, pelo menos, deveriam estar em todos os advogados, né? Então, foi isso que foi me despertando. Eu vi que eu me encaixava nesse perfil e que eu seria feliz se eu escolhesse essa profissão. O que seu pai achou disso, dessa sua decisão de, pai, vou fazer direito? Até porque eu soube nos bastidores que ele é o processo número 001 de Araputanga, é isso? Isso, Deve ter pensado, essa doida vai ter uma responsa. Ele chegou, como eu falei, né? O meu pai, a família dele foi uma das famílias fundadoras da nossa cidade natal, de Araputanga, né? Os Mamedes. Então, o meu pai, ele cresceu ali, sempre também gostou de leitura, sempre foi uma pessoa muito estudiosa, né? Meu pai era muito, assim, aplicado nos estudos e um homem inteligente. Então, ele saiu de Araputanga para se formar, né, em UNAERP, numa faculdade de Ribeirão Preto, e voltou para Araputanga. Teve toda essa trajetória, claro, de muito sucesso, mas também de muitos desafios. Quando eu disse que eu faria direito, ele ficou muito feliz. Embora ele soubesse dos grandes desafios que um profissional do direito enfrenta, porque tem estado cada dia mais difícil e não é fácil, mas é muito prazeroso também, para quem gosta, para quem acredita no que tá fazendo, né? E o meu pai me deu muito apoio, achou que tinha tudo a ver, achou que eu realmente nasci para isso, me conhecendo, sabendo das minhas características. Ele entendia que eu me daria muito bem nessa profissão. E é interessante, porque ele não chegou a me ver, assim, atuante como advogada, né? Porque quando ele faleceu, faltava 6 meses para eu terminar a faculdade. É até interessante contar isso, como a vida é, né? Quando há 6 meses de eu terminar a faculdade, eu acabei sendo aprovada na OAB. Eu fui aprovada no 9º semestre. Nem achava que eu ia ser, porque era mais ali aquele teste, né? E aí, há 1 semana do falecimento do meu pai, o resultado da OAB saiu. Então, uma das últimas coisas que ele viu foi eu sendo aprovada na OAB. E ele, claro, ficou muito feliz, mas não chegou a me ver como advogada, né? Como uma profissional. Então, assim, eu acho que ele sempre me apoiou, assim como a minha mãe, e a nossa família também tem outros advogados, né? Eu tenho tios advogados, eu tenho primos advogados dos 2 lados. Irmã. A minha irmã, que é advogada também. Esposo. Meu esposo, advogado. Então, assim, eu sou realmente rodeada de advogados, né? Sim. E até você falando agora, me passou um filme, porque como nós nos conhecemos na faculdade, eu me recordo que seu pai, além de ser o seu principal professor, também era de todo mundo, porque a gente não entendia a matéria, você ligava, pai, não tô entendendo nada, aí seu pai te explicava e você explicava pra todo mundo da turma. Verdade, Lê. Então você tem uma veia também meio professora, né? Porque você é boa pra ensinar. Talvez sim, talvez eu tenha. Eu nunca lecionei, né? Não pensei nisso ainda, mas tô sempre aberta a possibilidades, né? Porque
quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar, de conversar. Sempre fui muito comunicativa. Então, nessa época específica que a Lê tá se referindo, realmente, meu pai foi um professor mesmo. Ali hoje, né? Hoje, com a experiência jurídica aí de quase 8 anos, a gente cria uma casca, né? Mas naquele tempo de faculdade, coisas simples se tornavam enormes, porque a gente estava aprendendo, né? Sim. E eu lembro que eu ligava muitas vezes e ele me dava realmente aula. Ele mandava áudio, ele me ligava, ele mandava escrito. E aí eu passava para os amigos, né? Os amigos ali da faculdade. E eu lembro da gente fazendo até revisão de prova. E aí a gente trocando material e eu falando o que o meu pai tinha falado. E era bem legal. E assim, realmente ele me ajudou muito durante a faculdade, durante o período que eu cursei Direito, né? Eu acho que a gente até pulou um pouquinho a etapa, mas agora eu quero que você conte pra gente como que foi o lance da menina do interior de Araputanga, que não é uma cidade tão grande, do interior do Mato Grosso Sim. ainda, vir pra capital pra fazer um curso de direito, morar sozinha, enfrentar uma faculdade. Como que foi pra você o início da vida adulta? Foi aí que foi o despertar do opa, tô ficando adulta ou foi depois? Não, com certeza, foi esse o marco. Que eu realmente comecei a amadurecer, né? O meu pai, ele sempre teve essa ideia de que eu e a minha irmã viríamos estudar na capital, estudar fora, né? Ele sempre teve isso muito certo na nossa educação. E por quê? A nossa cidade natal, Araputanga, tem uma faculdade de Direito, uma faculdade boa. Inclusive, a minha mãe é formada lá. Mas meu pai dizia que se a gente não viesse pra cá, depois, posteriormente, a minha irmã veio também, a gente não criaria essa maturidade, né? A gente ficaria muito ali, imersa no nosso mundinho, na nossa bolha. Araputanga, sendo uma cidade pequena, eu vindo de um interior e tendo nascido lá, de uma família tradicional da cidade. Ali todo mundo me conhece. Ali em Araputanga, eu sou até hoje a filha do Ricardo, né? Todo mundo, onde eu chegar ali, eu tenho amigos, eu tenho conhecidos, eu tenho apoio. Quando eu vim pra cá, era diferente. Embora eu morasse lá e sempre viesse pra cá, meu pai sempre foi uma pessoa que viajou, a gente sempre teve acesso a coisas boas, mas nunca tive a rotina de morar sozinha numa capital, né? Nunca tinha tido até aquele momento. E foi muito bom, foi determinante pra me trazer até aqui hoje, em diversos aspectos, tanto no profissional, porque eu conheci muita gente, eu tive oportunidades que eu não teria tido se eu estivesse lá, né? Aqui, através do meu círculo de amigos e de pessoas que eu fui conhecendo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em escritórios muito bons aqui na capital, depois de formada, desde a época do estágio, né? E também na questão pessoal, porque eu penso que isso me moldou, me forjou. Morar sozinha com 17 anos, cuidar de uma casa sozinha, ter que lidar com as finanças, né? Até então, eu tava ali protegida pelos meus pais, né? Que foram pais sempre muito presentes, muito protetores. E aí, quando eu vim pra cá, foi né? Eu tive que aprender a ser adulta, de fato. E eu digo também que foi uma das decisões mais acertadas do meu pai, porque isso abriu as portas, né, pra mim, e me moldou, me forjou pra eu estar aqui hoje da forma como eu estou, né? E a minha mãe também, claro, porque eu me lembro que ela ficava assim meio, né, meio coração partido, mãe, né? Ninho vazio, sofreu, porque depois a minha irmã veio também, então imagina, né? Mas ela também apoiou, ela entendeu que era muito necessário. E foi muito bom, né? Hoje, tudo valeu a pena. Muito bem. Vamos falar sobre valores, então, também? Vamos. Você se identifica como cristã. Sim. Sara, conta pra gente como que a fé influencia a sua vida pessoal e profissional. Olha, eu acho, assim, que influencia em absolutamente tudo. É o primeiro pilar. Eu acho que determina a minha postura, né? Por exemplo, na vida profissional. Claro que a gente tem nós como advogados, eu como advogada tenho as minhas responsabilidades éticas e profissionais, e isso, ser cristã só me melhora, né? Só me leva para um caminho melhor. Eu consigo, à luz do que eu acredito, do que eu creio, né? Da minha fé,
aplicar as melhores virtudes também ao campo profissional, né? Então, quando eu vou pegar um caso, quando chega um cliente, eu nunca tenho aquilo só como meu trabalho, né? Embora seja o meu trabalho, e claro, aqui a gente não vai ser hipócrita, o dinheiro é importante, porque afinal eu vivo disso, mas você vê, quando você tem a fé aplicada na sua vida, em tudo, você vê aquela pessoa como um ser humano mesmo, né? Então, você tem uma escuta muito mais ativa, muito mais respeitosa. Às vezes, eu até brinco, advogado que tem esse senso de responsabilidade, ele não é só um advogado, ele passa a ser quase um psicólogo, um amigo. Muitos clientes se tornam amigos, né? Às vezes, o cliente agradece, olha, obrigada por me ouvir, você me deu muito apoio, você me deu bons conselhos, né? Porque o meu trabalho acaba saindo dessa área só do técnico. Às vezes o cliente chega desesperado com alguma questão grave e preocupado com a questão patrimonial, uma coisa que tá tirando a paz dele, e aí é muito importante que você, naquele momento, tenha uma palavra. E por que não uma palavra de fé? Sabe? As pessoas, elas precisam disso, elas carecem disso no mundo de hoje. Né? Exatamente. Então, eu acho que a fé, ela é o pilar principal e também, obviamente, por consequência, na vida pessoal, né? Eu tento, em tudo que eu for fazer, sempre estar alinhada com a minha fé, com os meus valores. Claro que não sendo perfeita, porque eu sou um ser humano, né? Eu sou pecadora, mas eu sei que eu tenho isso como um pilar, assim, muito forte na minha vida. Agora, sim, que as pessoas já estão te conhecendo um pouquinho mais. Falamos sobre um pouquinho da Sara criança, sobre a influência dos seus pais na sua vida. E estão transitando ali mais para a sua carreira agora profissional. Eu quero que você fale pra gente como que foi pra você decidir que você queria atuar na área civil, que é a sua paixão. Eu, como sua amiga, sei que você sempre se coloca como uma civilista. Desde a faculdade, eu vi essa paixão nascer em você, crescer e realmente perpetuou. Porque até hoje é o que norteia, assim, a sua vida profissional, né? Mas como foi? Da onde que veio esse encanto? Eu realmente... A Lê sabe disso. Eu realmente sempre, desde a faculdade, quem estudou comigo vai lembrar, eu sempre a minha praia foi o direito civil. Eu acho que isso vem mesmo, é algo meu, né? É a área que eu me identifico, é a área também que eu considero que eu sou melhor, né? Claro que eu tenho outras áreas que eu consigo atuar, o advogado, ele tem esse dinamismo, né? Claro que hoje a maioria dos advogados estão nichando uma área. E é inteligente, porque geralmente as pessoas têm uma área que ela pode ser melhor, né? E é isso que acontece comigo. Eu me sinto melhor dentro do direito civil. Eu acho que eu sou boa nisso, que eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu gosto de estudar o direito civil, então a gente tem que estar em constante atualização, porque é uma área muito ampla, que engloba muitas questões. E o processo civil é minha paixão. Eu sempre gostei muito de processo civil. Né? Desde a faculdade, sempre estudei muito, sempre gostava de estudar. Chegava o direito penal, meu Deus, era assim, eu não gostava. Agora o direito civil sempre foi minha paixão. E vem também disso, do meu pai, né? O meu pai, eu dizia que ele era um processualista nato. Ele era muito, muito bom de processo civil e a área predominante do escritório dele, da minha mãe, era o direito civil. Consequentemente, a minha mãe também foi se apaixonando e foi se desenvolvendo muito nessa área. E eu cresci vendo ele atuar em questões agrárias, questões de direito real, de propriedade, questões de direito do consumidor, muitas questões ali que fazem parte do direito civil. Então, eu cresci ouvindo ele contar casos, né? E aí eu fui me interessando, falei, é isso aí que eu gosto, né? Nunca foi nada forçado. Meus pais nunca me impuseram, ou pra minha irmã, vocês têm que fazer direito, nada. Foi absolutamente algo natural, porque era algo meu mesmo, algo da minha irmã também, que assim, foi florescendo, né? Eles nos deixaram muito livres para escolher o nosso caminho,
mas ficaram felizes também quando a gente se decidiu por esse caminho. E dentro ainda da sua trajetória profissional, você atuou desde a faculdade, fazendo estágios. Foram sempre estágios nessa área também? Sim, via de regra, sim, estágio, sim. Eu também gosto muito do direito administrativo, que é uma área que eu também atuo, que eu tive a oportunidade de fazer um estágio no período da faculdade com um advogado maravilhoso que eu conheci aqui em Cuiabá, o Dr. José Luiz Blazac, vou ser sempre grata a ele, que ele me introduziu como, eu digo assim, que ele me deu a primeira oportunidade como advogada. Embora eu não fosse advogada de fato ainda, porque naquele tempo eu não tinha me formado, acho que eu estava no 5º, 6º semestre, não me lembro exatamente. Mas ele abriu as portas do escritório dele e ele me deu muita liberdade para trabalhar, ele me ensinou muito. E ali eu tive a oportunidade de sentir já a lida da advocacia, né? E gostei muito. E fui muito feliz naquele tempo que eu estagiei com ele. E ali eu comecei a ver que realmente o meu caminho pudesse ser a advocacia. Eu comecei a ver que os meus olhos brilhavam, né? Para a advocacia, para a lida da advocacia, e que eu gostava de fazer aquilo, né? De escrever, de criar defesas, de ouvir os clientes. E ali foi o meu marco, assim, né? Como advogada. Advocacia artesanal. Achei bem interessante esse termo. O que significa para você? Então, eu sempre falo isso, né? Que o meu tema, o meu dilema é: eu preciso produzir, claro, mas eu também quero manter a qualidade do meu trabalho, né? Então, eu sempre tive uma linha, a minha linha sempre foi mais da advocacia artesanal. Que o que significa isso? É uma advocacia mais cautelosa, mais criteriosa, não é uma advocacia massificada. Claro que tem áreas que precisam ter essa advocacia massificada, né? Que trabalha com muito volume, com casos muito semelhantes. Mais padronizado. Isso, mais padronizado e também tem o seu valor, porque isso é necessário em algumas áreas. Mas a minha linha é mais essa da advocacia artesanal, que é essa advocacia mais cautelosa, mais criteriosa, uma advocacia que realmente você precisa sentar ali, escrever, né? Você precisa gostar disso, de sentar, escrever, de criar teses de defesa, de entrar mesmo no caso do cliente, né? Bem personalizado, né? Isso, exatamente, bem personalizado, que é ouvir o cliente, ter esse atendimento personalizado, eu digo mais humanizado, que é você realmente, chega um cliente, eu atendo o cliente, eu preciso atender o cliente, ouvir, ter essa escutativa, né? Às vezes o cliente, ele precisa desabafar. E essa escuta é o que vai determinar também a qualidade do seu trabalho. Porque ali você colhe muitas informações, né? Fazer a advocacia artesanal é isso, é estudar profundamente o caso, entender do que se trata, né? Ter essa qualidade técnica, eu acho também muito voltado para isso, para a qualidade técnica. Para você, o advogado precisa saber colocar no papel de uma forma que você sempre tem que partir do princípio que o juiz não conhece a causa, né? O juiz, ele precisa conhecer aquela causa. E como ele vai conhecer? Através da sua escrita. As palavras, elas te dão muito poder na advocacia, né? A minha profissão é isso. Eu trabalho constantemente com as palavras escritas. Embora em alguns momentos eu possa ir despachar com o juiz, com o desembargador, mas ali a essência são as palavras escritas. É o que eu vou conseguir, qual a mensagem que eu vou conseguir passar através do meu trabalho, né? Da peça que eu tô fazendo, da defesa que eu tô fazendo. Então, a advocacia artesanal é muito isso, essa atenção, esse cuidado, essa coisa de ser humanizado, de você realmente não ficar ali naquela linha aquela linha meio industrial, entre aspas, sabe? Ctrl-C, Ctrl-V. Isso. É um relacionamento bem próximo. Exatamente. Com o cliente, né? Mas para você, especialmente na área de direito médico, qual que é a importância de construir esse relacionamento próximo? É até engraçado, eu nunca tinha pensado anteriormente em atuar no direito médico.
como a lei mencionou, eu sempre fui civilista, o direito médico tá encampado aí na questão do direito civil, né? E nunca tinha pensado especificamente em atuar no direito médico. É aquela coisa da vida, né? Me escolheu. Há algum tempo, começou aí a aparecer um caso aqui, um caso ali, uma coisa que chegava, coisas bem específicas e peculiares até, que eu, naquele tempo, ainda não tinha conhecimento, porque é uma área específica, né? E começou a chegar. E eu comecei a ver que eu gostava, que me interessava, que realmente é uma área que tem muitas possibilidades. É uma área ainda carente de bons profissionais, né? Até carente de profissionais, eu diria. Hoje existem poucos escritórios e profissionais especializados nessa área. Então, é interessante isso. Ainda que hoje a gente vê muitos médicos, né? Cada semestre são vários médicos saindo da faculdade. Mas ainda é uma área que tem muita demanda e eu vejo que poucos profissionais ainda. Eu quero saber, logo já um pouco mais sobre esse tema. Mas pra gente finalizar ainda da sua trajetória, só encerra pra gente, antes de adentrarmos dentro do direito de saúde, direito médico, que são coisas diferentes, né? Como que foi pra você trabalhar em grandes escritórios? E isso mudou a sua visão da advocacia? Porque uma coisa é você estar ali na faculdade, outra coisa é você entrar no escritório, viver a lida do advogado. Nem sempre é todo o mundo de Alice, né? Pelo contrário, glamour tá muito difícil. Eu quero que você conte um pouquinho como que foi isso pra você. Olha, eu considero que eu fui uma pessoa abençoada. Embora eu tenha tido muitos desafios, né? E claro, não era, pra mim, eu acho que as pessoas, elas têm perfis, né? O meu perfil nunca foi de entrar num escritório grande e ficar ali a vida inteira. Eu enxerguei muito esse tempo da minha vida como uma fase, um tempo de aprender. A gente tem que ter essa humildade, né, de saber o momento. Eu saí da faculdade, advoguei 2 anos com a minha mãe, na nossa cidade natal, em Araputanga, né? Como nós contamos aqui, os meus pais têm ainda esse escritório, né? Desde que meu pai faleceu, minha mãe deu seguimento. Hoje a minha mãe se mudou para Tangará da Serra, então ela mantém, ela abriu as portas em Tangará da Serra também, mas ainda mantém os clientes em Araputanga. E aí eu advoguei 2 anos, depois de formada com ela, mas eu resolvi voltar para Cuiabá, né? Até com meu marido, que decidiu que queria vir para cá. E eu achei muito bom, porque eu já tinha criado raízes aqui, né? E quando a gente voltou, eu tive uma porta aberta, decidi agarrar, foi muito bom. E aí, desde então, eu trabalhei em alguns escritórios grandes, alguns escritórios bem estruturados aqui da nossa capital. E foi, assim, determinante também para moldar a profissional que eu sou hoje, né? Naquele momento, eu precisava aprender com quem sabia mais, com quem sabe mais, com quem já percorreu esse caminho. Então, a gente tem que ter essa humildade. Eu acho que é importante a gente se qualificar nesses ambientes. São ambientes que, sim, propõem muitos desafios. Não são tudo flores, porque você vai encontrar pessoas diferentes de você. Você vai encontrar linhas de trabalho diferentes da sua. Mas isso também é muito enriquecedor. Porque a partir disso, você evolui, você amadurece, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas brilhantes, pessoas que fizeram eu avançar, talvez, aí, o que eu demoraria muito para avançar sozinha, né? Então, eu tive esses mentores ali, pessoas que estavam ali superiores a mim, na questão hierárquica dentro desses escritórios, mas que me moldaram, me forjaram, e também colegas, né? Esses escritórios maiores, a gente tem colegas que trabalham ali lado a lado, às vezes vários colegas, e eu fiz amizades pra vida mesmo, assim, que hoje ainda eu tenho muito contato, são colegas e amigos que quando o advogado, ele tem isso, de trocar ideia, né? A gente tá sempre a gente é muito ligado às questões das atualizações, aos julgados. O direito é muito dinâmico. Então, eventualmente, você liga para um amigo, para um colega, olha, o que você acha disso? Eu tô com um caso assim. Então, esses amigos que eu fiz, né, nessas oportunidades, são amigos que ficaram mesmo pra minha vida. Claro,
teve alguma coisa ou outra ali, alguma experiência que não tenha sido tão boa? Claro que sim, sempre tem. A gente também não pode fingir que é tudo maravilhoso. Mas isso também faz parte da história, faz parte da experiência, do amadurecimento, né? E, como eu disse, eu não tinha esse perfil de ficar ali a vida toda, e isso não é demérito, é perfil mesmo. Meu perfil é um pouco mais empreendedor. Eu vejo o direito não só como o escritório hoje, pra mim, ele é uma empresa, né? Eu ia falar justamente isso. Eu acho que além dessas palavras que você trouxe, até agora, enquanto sua amiga, que também traçamos trajetórias parecidas por um período, o advogado, acho que a maior dificuldade dele é de entender que um escritório, não basta você ser um advogado, você precisa ser um advogado e empresário. Exatamente. Então, você precisou aprender isso também, até para você se moldar para o seu próprio escritório. Exatamente. Eu acho que hoje, os advogados, em geral, já estão enxergando isso, né? Eu conheço muitos advogados que já estão no digital, né? Que eu acho que é indispensável hoje para você mesmo estar ali, para as pessoas te verem, entenderem o que você faz. As pessoas têm dúvidas, às vezes não entendem, querem entender mais o que você faz, que a área que você atua. Então, hoje os advogados já estão percebendo isso, que a advocacia, ela não é mais só ali, eu sou advogada, eu tenho um escritório, aquela coisa tradicional. Não, a advocacia hoje, ela é uma empresa. Hoje eu considero o meu escritório uma empresa, né? Eu tenho que ter esse olhar. Eu também, embora eu não... as pessoas às vezes acham que o advogado não é vendedor, mas ele também é um vendedor. Ele vende os serviços dele, né? Ele tem que estar ali. Então, desde o início, quando eu comecei a trilhar a minha trajetória ali mais autônoma, eu sempre tive isso. Não, eu preciso estar no digital, eu preciso que as pessoas me conheçam. O meu escritório é uma empresa. Eu e a Lê já conversamos sobre isso, né? E nessas experiências que eu tive em outros escritórios, eu tive a oportunidade de ver os erros e os acertos daquelas pessoas também, né? E dentro ali da minha análise, do meu senso crítico, eu fui... Olha, isso aqui a pessoa acertou, isso aqui é muito bom, isso aqui faz a gente crescer. Agora, isso aqui talvez tenha que melhorar. E aí você vai reunindo experiências que fazem você chegar até o presente momento e de uma forma mais preparada, mais madura para atuar na advocacia. Agora, voltando ao direito médico, direito da saúde, partindo do pressuposto de que as pessoas, dos nossos ouvintes, não sabem o que é isso, onde essa área atua em específico, eu queria que você trouxesse pra gente algum caso dentro dessa área para que seja palpável a pessoa entender o que é o direito médico. Sim, com certeza. Acho bem importante mesmo, porque às vezes as pessoas falam, mas o direito médico, a pessoa já liga ali que você atua na defesa só de erro médico. E não é isso. O direito médico é um campo muito amplo, tem muita coisa além do erro médico. Muitas vertentes. Claro que o erro médico também, né? Você atua em defesa só dos médicos, do erro médico? Não. O direito médico, ele traz aí várias possibilidades. Você pode atuar tanto nas questões mais complexas, né? Quando há algum erro médico ou suposto erro médico que você, como advogado, precisa intervir, fazer a defesa frente ali ao processo judicial. Também tem as questões administrativas junto ao CRM. Às vezes o médico tem alguma questão disciplinar ali junto ao CRM, que é o Conselho Profissional dos Médicos, né? E aí, como advogado, você também pode fazer essa defesa administrativa. E tem uma gama de direitos e possibilidades, por exemplo, para os residentes médicos, né? E as pessoas muitas vezes não têm esse conhecimento, até mesmo alguns residentes médicos não têm, às vezes têm o conhecimento, mas não sabe a profundidade, né? A amplitude daquele direito. Então, como eu disse, essas demandas eu não procurei por elas. Eu acho que Deus, ele é perfeito mesmo, ele faz tudo certo. Como eu sempre coloco muito a minha vida diante de Deus, as coisas foram acontecendo. Eu comecei a
a ter ali algumas demandas. E especificamente, você me perguntou de algum caso. Um dos primeiros casos que chegou para mim, que foi bem emblemático, foi sobre o direito médico, direito para residente médico. Chegou um rapaz para mim, do estado de Goiás, que estava com um problema. Ele estava cursando a residência, tinha acabado de se matricular no programa de residência médica. E quem é médico ou quem conhece algum médico sabe a importância disso, né? Porque os médicos precisam estudar, além de todo o caminho que eles percorrem na faculdade, que é um caminho muito árduo, muito longo. Eles precisam estudar e passar numa residência. Então, isso é muito importante para um médico. E aí, ele passou nessa residência, estava cursando, já estava matriculado, e ele foi convocado para servir no Exército, né? E é uma convocação, assim, bem complexa, não é algo brando. Você tem que comparecer, eles informam que se você não comparecer ali no prazo que eles estabelecem, você pode ser preso, você pode ter sanções, né? Punições pela sua ausência. E essa pessoa chegou em mim muito desesperado, muito aflito, né? O que eu faço, doutora? Como que eu vou fazer? Eu vou ser preso, eu não posso ir. Porque geralmente as pessoas são convocadas em estados distantes. Esse rapaz, ele é de Goiás e foi convocado para o Amazonas, para o estado do Amazonas, entende? Então, ele teria que comparecer ali, né? Passagem, toda uma logística. E aí, quando chegou esse caso, eu fui estudar mais a fundo, a gente vai conhecendo. Nessa época, ainda eu não tinha estabelecido essa área como uma área que eu iria atuar. E existe amparo legal para isso. Existe uma lei federal que garante que os médicos que estejam cursando residência e são convocados possam ser dispensados da convocação enquanto estiverem cursando a residência. Isso é lei. Então, a partir disso, o advogado consegue garantir esse direito, né? Via requerimento administrativo ou via mandado de segurança, a depender do caso. E assim foi. E foi aí que eu fui me descobrindo como advogada no direito médico. Então, outro direito muito interessante também, até de trazer aqui, é a questão do auxílio moradia para residentes médicos, né? Que é um direito que os médicos residentes têm, que estão sempre... Os médicos que estão cursando residência, eles devem receber essa bolsa de direito de auxílio moradia. Eles recebem uma bolsa já, né, específica ali para o residente, mas eles têm um percentual que deve ser pago referente a auxílio moradia. Se a instituição não oferece essa acomodação, e aqui é importante dizer que a acomodação não é a acomodação de descanso dos médicos durante os plantões, porque existe muito essa confusão. A acomodação que o médico descansa durante os plantões, aquela caminha, aquela beliche simples, não é a acomodação prevista para o auxílio moradia, tá? Isso é importante deixar claro. Então, existe também uma lei federal, um amparo, né? Uma fundamentação jurídica que justifica esse direito. Essa lei federal garante que o médico residente receba esse valor de auxílio moradia. E uma coisa também que eu quero que você fale, que muitas pessoas acabam confundindo, principalmente quem não é da área, né? O que é direito médico, você já explicou, mas são distintos, direito médico e direito da saúde. Coloca pra mim a diferença dessas áreas de atuação, porque as pessoas acabam confundindo, achando que é uma coisa só, e são, na verdade, áreas que são complementares, mas são distintas, né? Sim, são áreas que a gente fala assim, elas fazem uma conexão, mas elas são áreas diferentes, né? O direito médico foi tudo isso que eu falei, essas questões relacionadas à atuação do médico, né? Também questões preventivas, por exemplo, um médico que tem uma clínica e ele queira, isso é importante, ele queira se precaver ali na clínica dele, fazendo bons contratos, termos de consentimentos que sejam adequados. O pessoal, os médicos da estética, da área estética, isso é muito importante. E às vezes acaba ali na correria achando que não é tão importante. E a pessoa só entende a importância disso quando ela tem um problema, né? Então hoje, muitos médicos já estão se ligando para isso. E aí você contrata um advogado para atuar preventivamente, para treinar a sua equipe, para elaborar, a gente fala até assim, um pack de documentos que são necessários, né, para
para os médicos. Então, o médico vai, entende a sua necessidade, o advogado vai, entende a sua necessidade ali com seus pacientes, elabora um bom contrato, elabora um termo de consentimento, treina a sua equipe, para que você fique bem resguardado, bem preparado para atender os seus pacientes. Então, isso seria o direito médico, né, no geral. O direito da saúde, ele já é um direito mais relativo aos usuários de plano de saúde, né? Hoje a gente atua direito da pessoa com o espectro autista, transtorno, né? O espectro autista. E também o direito para usuários de plano de saúde. Às vezes a pessoa tem um plano de saúde e ela não consegue utilizar da forma adequada, por alguma negativa, por alguma dificuldade apresentada. Então, o direito médico, ele abrange o médico e os usuários também de plano de saúde, da saúde em geral, é isso? O direito médico abrange mais essa área relacionada à atuação médica. E o direito da saúde a essa área relacionada aos usuários da saúde, do plano de saúde, né? SUS também, né? SUS também entra, por exemplo, hoje entram até as cirurgias reparadoras, né? A cirurgia bariátrica, a cirurgia reparadora, que antes muito se falava disso, né? Que isso também é um direito para a pessoa, por exemplo, que está ali com problema de obesidade ou que fez uma cirurgia bariátrica e ficou com muito excesso de pele, e tem o desejo de fazer essa cirurgia reparadora. É muito justo esse desejo, né? É algo que interfere ali na qualidade de vida da pessoa. Então, hoje existem essas previsões, né, de tratamentos, e às vezes o que acontece? Os planos de saúde, eles acabam negando, ou eles acabam tendo ali alguma dificuldade para atender esse usuário, e aí é onde entra a atuação no direito de saúde, né, que o advogado vai buscar essa liberação para que a pessoa que é o usuário de plano de saúde possa utilizar o serviço de forma adequada. Então, a pessoa tem uma negativa de tratamento. O que acontece muito? Uma criança que tem que é autista, que tem inúmeros problemas, que já tem ali dificuldades que essa condição vai impondo, né? Claro que tem os níveis, tem os graus, mas tem o tratamento, por exemplo, os tratamentos do método ABA, são tratamentos muito importantes para que essas crianças estejam amparadas, para que essas crianças possam evoluir dentro do quadro delas, né? Os médicos, os neuropediatras, por exemplo, vão analisar e vão entender o que é adequado, né? Para aquela criança, qual o tratamento mais adequado. E aí aquela criança vai acessar aquele tratamento. Muitas vezes a mãe chega desesperada porque o plano de saúde não autorizou esse tratamento. Não tem profissional disponível, a gente não consegue. Só que aquela mãe, ela já tem esse gasto com o plano de saúde para manter, né? A gente sabe que não é barato. Então, chega muito preocupada. E aí, você, como advogado, né? Eu, como advogada que atuo nessa área, eu tenho que buscar essa autorização do plano, esse acesso do usuário do plano de saúde a esses tratamentos. E aí, existe também uma gama de direitos. Esse direito das crianças, por exemplo, que tem algum tipo de questão do espectro autista, crianças que têm alguma síndrome que precise de cuidados específicos, de tratamentos específicos. Né? Medicações. A área do direito da saúde também para as pessoas adultas, que tem uma cirurgia negada, né? Que precisa fazer uma cirurgia bariátrica e não consegue acessar, que precisa fazer uma cirurgia reparadora e não consegue, ou um simples tratamento, às vezes não consegue. E o direito da saúde, né, dentre muitas coisas, vai abranger isso também. Essas questões. E é muito importante, né, porque a gente percebe que é uma área muito delicada para as pessoas. As pessoas chegam muito desesperadas. Eu ia falar justamente isso. É uma área que não dá para esperar. Não dá para esperar. Por exemplo, você já é mãe. Imagina, você sabe o quanto te toca quando é algo com a sua filha. O Rafael também já é pai. Né? Chega ali com um filho que está precisando acessar um tratamento, que aquele tratamento pode ser determinante para o desenvolvimento dele. Ou para salvar a vida dele. Ou para salvar a vida dele, né? As crianças autistas que têm, né, o espectro autista, ele tá ali, ele precisa acessar esse tratamento, porque ele precisa daquilo para se desenvolver, para amadurecer algumas questões. É indicado, né? As pessoas que estão ouvindo devem estar se identificando com certeza, porque a gente nunca imagina que vai precisar acionar
né, que vai precisar de fato de um suporte, né, jurídico, com uma situação de plano de saúde, por exemplo. As pessoas acham, não, vou entrar em contato, vou reclamar, mas nem sempre. Às vezes você precisa avançar realmente para essas questões, né? Precisa, e é desde as coisas mais simples até as mais complexas, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem um plano de saúde que ele vai ter a previsão de reembolso, né? Um exemplo simples. E aí a pessoa vai, faz um tratamento, paga e ela pode reembolsar esse valor que ela despendeu ali no tratamento. E aí o que acontece? Muitas vezes não tem o reembolso. Então já sai do que foi combinado, do que foi acordado contratualmente. E aí, nesse momento, a pessoa precisa procurar um profissional, um advogado, para buscar esse reembolso, esse direito. Então, isso seria uma coisa mais simples. Mas, por exemplo, falando aí do transtorno de espectro autista, é muito mais complexo. Ou então, a negativa de um tratamento que às vezes é essencial para aquele momento da sua vida, até para salvar a sua vida. Imagina o quanto isso mexe com a vida das pessoas, das famílias. E aí, eu acho que agora, de algum tempo pra cá, as pessoas têm entendido mais, né? Que isso acontece, a importância do advogado nessa área. Mas até algum tempo atrás, a gente quase não ouvia falar. Eu acho que esse é um movimento também da internet, né? Sim. Através das redes sociais, a gente vê muita vaquinha em várias circunstâncias como essa. Porque às vezes tá correndo o processo, mas a pessoa precisa daquela medicação de forma imediata. Então ela não vai ficar esperando, às vezes, ser julgado ali, sei lá, 40 dias, 15 dias, e enfim. Então ela já vai pra internet, abre uma vaquinha, depois ela vê como é que ela faz. Então, a rede social trouxe um pouco essa realidade, né? De muitos brasileiros que vivem, que tem uma criança especial, ou que alguém se acidentou e precisa de um tratamento, uma fisioterapia, algo mais específico e mais caro, porque normalmente a gente tá falando de coisas que custam muito dinheiro, Sim. além de todas as demandas emocionais também que envolvem, né? Eu ia falar isso, ou custam a vida, né? Porque no caso... me fez lembrar de uma situação, você falando, eu me lembrei que a gente já teve causa ganha com relação a isso, olha só. Que legal. Que passou batido, enfim, ia passar batido essa questão. Com o meu filho na UTI, ele quase não estaria ali na UTI se não fosse uma questão de demora, de liberação, acredito que seja nessa linha, né? Uhum. Liberação do plano de saúde, estava num processo ainda inicial ali, de bronquite, sabe? Alguma coisa. E se transformou em bronquiolite aguda por conta da demora. E até os próprios, né, os profissionais de saúde falavam, né? Nossa, mas foi, né, uma questão de... Você voltou para casa e voltou para cá, é isso mesmo? Não devia nem ter saído, uma medicação ali à noite, teria resolvido. E aí levou um tempo para isso realmente vir a ter... Né, resolver com o plano de saúde, mas a gente, graças à advocacia, a gente soube até desse direito que a gente tinha, porque talvez a gente teria passado ali os 11 dias ali na UTI e todo o transtorno, tudo, e depois ir embora para casa achando que está resolvido, né? Sim. Achando que está resolvido e não. Na verdade, nós temos os nossos direitos também com relação a isso. E aí a gente vê a importância, né, do profissional, do advogado que milita nessa área, o impacto disso na vida de uma pessoa, de uma família, né? Quando a gente tem alguém doente na família, é muito difícil. Como a Lê disse, além da demanda emocional, tem a demanda prática, o custo, né? Para você acessar. O Brasil é um país complicado, né? É tudo muito caro. E aí, assim, o plano de saúde, ele vem para trazer esse conforto, ou pelo menos deveria, né? Para trazer essa garantia. E hoje, quando a gente se depara com situações assim, a gente tem muitos meios para acessar esses tratamentos, né? Então, como eu falei, eu me descobri muito nessas áreas. A área do direito médico também, eu tenho me apaixonado cada dia mais. Realmente foi algo que me escolheu, foi chegando assim... eu ainda estava bem, digamos assim, começando, né, na minha advocacia autônoma. E começou a chegar... Bem passiva também, né? Eu não fui em busca. Eu sempre, hoje ainda, não atuo somente nessa área, né? É uma área de enfoque do meu escritório,
mas atua ainda nas questões amplas aí do direito civil, no consumidor, questões agrárias também, né? Eu gosto muito dessa questão de posse, de propriedade, sempre foi uma paixão para mim também essa área. Questões de família, também gosto muito. Mas o direito médico foi se introduzindo na minha vida e foi crescendo. E ali foi um amigo que cursa medicina me procurava. Uma pessoa que conhece alguém que é médico e tá precisando. Aí, um residente médico me procurava, olha, você pode fazer isso aqui pra mim? Como que vai funcionar pra eu acessar esse direito? Essa questão que eu disse do auxílio moradia, ou dos residentes médicos que são convocados pelo exército durante ali a residência. E aí eu comecei a descobrir um mundo, né? E aí, claro, comecei a estudar, comecei a me qualificar já há algum tempo, né? Porque isso demanda muito estudo. E aí, fui me descobrindo. E aí, chegamos no hoje, né? No hoje, Chegamos exatamente. no hoje. A gente já tá encaminhando aqui pro final, né, Rafa? Agora, visão de futuro. O que você imagina pra advocacia, de modo geral, para os próximos 5, 10 anos? Tá encaminhando bem? Não tá? Me dá uma visão aí, um contexto geral. Olha, eu sou otimista. Eu não sou uma pessoa pessimista. Eu vejo com bons olhos, embora também seja realista, não é fácil. É uma profissão com muitos desafios. Ser advogado hoje é um grande desafio. A gente lida com muitas questões, a gente lida com questões dos clientes, né? Grandes responsabilidades que chegam. A gente lida com questões perante o Poder Judiciário. Não é uma lida fácil, você acaba tendo, sim, que muitas vezes se posicionar e ser muito combativo. Eu acho que o advogado, ele precisa ter um pouco disso, sabe? Eu acho que talvez isso esteja se perdendo. Ser combativo, se ele defende alguma coisa, ele precisa ser o primeiro a acreditar. E aí, até as últimas consequências para defender o cliente, o direito do cliente, né? O cliente, quando chega um cliente para mim, eu sempre costumo dizer assim, olha, porque o cliente chega naquela ansiedade, naquela preocupação. Às vezes, doutora, mas tem certeza que a gente vai ganhar? Não, eu nunca afirmo para o cliente que eu tenho certeza que a gente vai ganhar. Por quê? Eu acho isso muito perigoso. Eu sou advogada, né? O que eu falo para o cliente sempre, olha, o que eu posso me comprometer com você, que eu vou dar o meu melhor, que eu vou ser comprometida, que você pode contar comigo, que você pode me ligar, que você pode contar com o meu atendimento humano, que a gente vai fazer o que precisa ser feito, né? E eu vou ser combativa, sem ser arrogante, mas também sem temer ninguém, porque eu acho que o advogado precisa ter isso. Mas, assim, nunca prometer aquele resultado 100%, porque não sou eu a juíza da causa. Então, a advocacia tem essa dinâmica. Quem julga é o juiz. Você tem que entender que, embora, claro, tem uma plausibilidade ali do direito do cliente, claro que sempre quando você entende que o caso é plausível, você vai levar à frente, mas você não é eu não sou a juíza da causa. E, pegando um gancho nisso, eu vejo que não é fácil, sim, tem muitos desafios, mas que é uma profissão maravilhosa. Eu realmente acho que eu nasci para ser advogada. Nunca, assim, tive algum momento ou outro que eu cogitei a ideia de concurso. Acho um caminho admirável também. Claro, é um caminho também muito desafiador, mas o meu perfil nunca foi tanto para concurso, sempre foi mais para advocacia mesmo. Eu gosto do que eu faço, então acho que, embora seja muito desafiador, tem muitas coisas boas. A advocacia hoje, ela te dá muitas possibilidades. Você não gosta de uma área, tem tantas áreas, são muitos nichos que o direito tem hoje, né? Cada vez mais, com a internet, o mundo do digital, isso ainda se ampliou mais. Então, eu vejo boas perspectivas para a advocacia. Acho que tem muitos jovens que estão muito engajados na advocacia, que saem da faculdade com essa sede, mas vejo que as pessoas hoje precisam ter essa visão de estarem conectadas e antenadas na internet. Ainda que não gostem, isso é inegável.
em algum momento você vai ter que se posicionar na internet. Faz diferença, te traz autoridade. As pessoas muitas vezes te conhecem ali pelo Instagram ou pelo LinkedIn, né? Ou até pelo TikTok também. É o novo cartão de visita, né? E eu gosto de dizer também que a internet, minha mãe sempre me falava, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então a internet, ela nos possibilita isso, né? E não é só quem não é visto não é lembrado, porque é um lugar para se fazer autoridade, mas também é um lugar para ensinar. Quanta coisa a gente aprende. É lógico que a internet muitas vezes é uma terra sem lei, mas de modo geral, é uma tecnologia, uma inovação que chegou pra gente e que ajuda muito, que transformou a nossa vida dos últimos anos, né? Então, hoje mesmo, você falando aqui sobre causas, eu tenho certeza que vai ter gente que vai escutar e falar, caramba, eu nem sabia disso, tenho uma situação com fulano ou ciclano que eu posso mandar. E passar a mensagem, né? A internet nos possibilita isso, que a mensagem chegue a lugares que antes seria impossível, humanamente impossível chegar se não fosse pelo meio digital. Exatamente. E até assim, algo que eu tenho pensado muito, além dali de estar na internet compartilhando o meu trabalho, as áreas de atuação, o meu dia a dia como advogada, é compartilhar um pouco mais. E eu tenho pensado muito nisso. Estou aí melhorando um pouquinho a cada dia, porque na correria do dia não é fácil você conciliar tudo. Mas eu também tenho essa vontade de compartilhar mais a minha visão sobre isso. Eu sou uma profissional que tenho já uma certa experiência, né? Embora comparado a outros profissionais ainda seja bebê na área, mas eu tô aí caminhando para quase 8 anos de advocacia. E eu vejo que assim, é importante para quem tá começando, sabe? Trazer aquela palavra, trazer um direcionamento. Como que você fez? Como que você faz? Como você fez para chegar aqui agora? Como você atua? Dicas, né? Trazer dicas mesmo, mais práticas sobre o dia a dia da lida jurídica, sobre como você pode fazer uma peça que fique que tenha clareza, que seja objetiva, que seja de certa forma simples também, porque eu acho que nós caminhamos para isso hoje, o Poder Judiciário caminha para isso, para uma maior simplicidade. As pessoas estão imersas nessa correria, nessa vida de muitos compromissos, então ninguém ali hoje para mais, claro que tem exceções, mas para ler peças enormes, gigantescas, né? Acho que o direito mudou muito também. Com a internet, com essa era digital, o direito mudou muito também. A pandemia também trouxe mudanças significativas para isso. Acelerou o processo. Acelerou, né? A gente tem muitos atos hoje processuais, audiências, que só online, né? Então, a minha visão, de modo geral, é muito otimista. Eu costumo dizer assim, que o sol nasce para todos. É verdade. Então, eu acho que a gente não precisa ter medo do colega que tá ali atuando até na mesma área. A gente não precisa enxergar esse colega como um inimigo. Eu acho que tá todo mundo no mesmo barco e que tem trabalho para todo mundo. Basta a pessoa se dedicar, ser compromissada, ter essa empatia com o cliente, estudar, estar em constante atualização, sempre vai ter trabalho. Às vezes a pessoa pode olhar aqui e dizer, mas para você é fácil, né? Você veio de uma família de advogados, você é privilegiada. Claro, existem sim alguns privilégios. Não vou dizer que eu não tive uma vida confortável, uma vida bacana ali, que eu tive esse ambiente que me propiciou. Mas, claro que se eu não tivesse o meu esforço, a minha dedicação para estudar, para correr atrás dos meus objetivos, eu não estaria aqui hoje. Então, assim, às vezes as pessoas têm essa fixação por histórias impossíveis, né? E é magnífico mesmo quando você conhece uma pessoa que teve uma vida muito difícil e chegou. É magnífico. Mas, ao mesmo tempo, também existe o outro lado de pessoas, às vezes, que tiveram ali esse amparo, tudo, mas que, poxa, estudaram também. Quantas noites eu já estudei até tarde, já trabalhei até 3 horas da manhã, e é assim, faz parte da vida, acho que em todas as áreas, né? Sim. Então, todo mundo tem oportunidade. É verdade. Sobre rede social, onde que a gente te encontra? Quais suas redes? Onde a galera que nos escuta encontra a doutora Sara Mamedes? Essencialmente no Instagram. Eu ainda tô numa movimentação, pensando em ir pro TikTok, né? Eu acho que eu já tenho uma geração mais atualizada que a minha. Ainda tô indo pro TikTok, porque é uma rede diferente.
embora eu goste também. Mas mais Instagram, hoje em dia... Mas qual é o seu Instagram? Fala o arroba. @Sara Mamedes, Sara com H no final. Sara Mamedes. O meu arroba, eu tô ali sempre postando, compartilhando um pouco do meu dia a dia, também da minha vida. Que eu acho que é bacana também compartilhar a vida, os meus gostos. E Instagram isso. é bom, né, também. Eu amo Instagram. Eu acho que eu amo até demais. Meu marido fala que eu sou viciada. E é isso. Até pra poder acompanhar, né? Pessoal, profissional. Exatamente. Tá pertinho dos... E a gente se inspira também em outros profissionais, Sim, claro. né? Eu tenho os profissionais que eu acredito, que eu me inspiro, que eu vejo ali. O que ele tá fazendo, né? A gente vai criando a partir de inspirações. É como se fosse um intercâmbio, né? Você falou no início sobre isso, que você troca muito com outros profissionais da área, né? Exatamente. Então é como se fosse realmente um intercâmbio ali em tempo real. O Sim. Instagram possibilita. E o agradecimento agora, Rafa? Agradecimento à nossa convidada, a doutora Sara. Muito obrigada. Obrigada, Rafa. Espero que a gente aperte mais vezes as mãos aqui no nosso podcast. Tá convidada, né? Quem sabe um podcast da própria doutora Sara, né? Verdade, ela Sara ter o próprio. Verdade. Quem É sabe, bom também. né? E eu gosto de conversar, vocês viram, né? Porque mandou muito bem. Mandou muito né? bem. E agora, pra fechar com chave de ouro, eu quero que você deixe uma mensagem. Uma mensagem eu vou deixar bem aberto, esse é o desafio. Uma mensagem pros nossos ouvintes. Pode ser do que você bem entender essa mensagem. Tá. Inclusive, pode olhar pra câmera aqui. Uma mensagem, então. Primeiro, agradeço a oportunidade. Estou muito feliz. Fiquei muito feliz de estar aqui inaugurando esse podcast como a primeira profissional da área, né? A vir. E a mensagem que eu deixo, ela é talvez um pouco... É bem clichê, mas é um clichê que não é. Em algum momento, eu já desacreditei. Sabe? Seria muito lindo eu falar que não, eu nunca desacreditei, eu sempre... Não, eu já desacreditei. Em algum momento da minha carreira, eu falei, gente, será que é isso mesmo? Será que eu nasci pra isso? Será que eu vou obter frutos, né, do meu trabalho? Mas, gente, não desacreditem. Mesmo que você desacreditar em algum momento, volte a acreditar. Acredita, luta, sonha, vai. Porque, assim... Trabalha pra isso, mesmo que você olhar pra sua rotina e pensar, meu Deus, mas eu só trabalho, eu não tô tendo tempo pra nada, eu só trabalho, às vezes, né, trabalho até de madrugada. Continue, apenas continue, persevere, mantenha os seus valores, as suas virtudes, eu acho que isso é essencial. Você ser uma pessoa que mantém os seus valores em qualquer ambiente, em qualquer instituição, independente com quem você esteja, seja a pessoa mais humilde, a pessoa que tem muito pouquinho a te oferecer, ou a pessoa que tá lá em altos escalões. Sempre mantenha as suas virtudes frente a qualquer situação, a qualquer desafio, e persevere, que você vai chegar, né? A vida vai se encaixando e Deus honra e você vai se alcançar em algum momento o seu objetivo. É isso. Uau. Muito bem, né? Bem. Muito bem. Bom recado. Muito obrigada, mais uma vez, por estar aqui conosco nesse papo, né, Rafa? Sim. Aprendemos pra caramba. Revivi um pouquinho dos temas da faculdade. Verdade. Pra quem não sabia, agora sabe. É verdade, agora sabe. Eu me segurei pra tirar muitas dúvidas aqui, porque ia virar uma consultoria. Não, ia virar uma né? consultoria, é verdade. Mas isso aí, olha, o advogado já tá acostumado também, é normal. E a gente gosta, no fundo. Deixa eu só fazer uma perguntinha, né? Sempre. Ou alguém da sempre. família, ó, precisa entrar com um processo aqui. Será que vem dá pra mim. fazer isso? É, É só verdade. É normal. Então é isso. Muito obrigada por vocês que nos acompanham. Não se esqueçam que além do @Sara Mamedes, o nosso perfil Pátio.studios. é assim que vocês nos encontram. Nos vemos até logo. É Tchau, isso aí. tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até Tchau, mais. tchau.